Bom dia, meu terceiro ano. Na página 180 em História, tá assim: Rede de ideias. A imagem abaixo mostra uma região da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Você sabe o que é essa construção no meio da imagem? O que mais você consegue identificar na imagem? Essa construção é um monumento conhecido como Monumento à Cidade de Salvador. O nome original da escultura é Fonte da Rampa do Mercado, do artista plástico baiano Mário Cravo. Na imagem também podemos ver ruas, uma praça e um bairro. Vamos virar para a página 181. Navegando pelo tema: os lugares das cidades. Algumas cidades foram criadas a partir de outras que já existiam. Isso pode acontecer quando um município tem seu território dividido ou perde parte dele. Existem também cidades que foram planejadas para que isso acontecesse. Primeiro, escolheram o local em que a cidade deveria ser construída. Depois, foi feita sua planta, escolhendo os lugares onde iriam ficar as ruas, avenidas e bairros. A cidade de Brasília, capital do Distrito Federal, foi uma cidade planejada entre as décadas de 1950 e 1960. Toda cidade tem ruas, seja ela grande ou pequena. As ruas facilitam para que as pessoas cheguem a lugares. Elas formam um caminho. Pelas ruas de qualquer cidade transitam pessoas, carros, motocicletas, ônibus, caminhões, ciclistas. As ruas são utilizadas para as pessoas passarem pela cidade. Toda rua tem nome e às vezes esse nome são de pessoas. Aí embaixo nós temos a Praça Rodolfo Fernandes, em Mossoró. Além de ruas, a cidade costuma ter praças. As praças são os espaços públicos de lazer, criados para que os moradores da cidade possam usar. As praças, assim como as ruas, também podem receber nome de pessoas, de fatos históricos importantes para o país ou para a cidade. Na maioria das vezes, nas praças, são colocados monumentos em homenagem a algumas pessoas ou algum acontecimento importante para o local. Vamos virar para a página 182. Aí temos Arco da Lapa, no Rio de Janeiro. Os Arcos da Lapa, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1700, eram usados para levar a água do Morro do Desterro ao Morro de Santo Antônio. Hoje os arcos são considerados monumentos históricos da cidade. A história do Brasil é representada por diversos monumentos espalhados por todo o país. Alguns desses monumentos são bem antigos e outros são mais recentes. Esses monumentos podem homenagear uma pessoa ou um lugar. Podem homenagear também um período da história, como, por exemplo, o período do Brasil República. A criação de um monumento depende do objetivo da pessoa que o encomenda e também é escolhido por quem estiver governando. Aí embaixo temos um monumento às bandeiras, em São Paulo. A imagem acima é do monumento às bandeiras, que fica na cidade de São Paulo. O monumento foi inaugurado em 1953 em homenagem aos bandeirantes, que na época do Brasil colônia saíram de São Paulo para explorarem e desbravarem o interior do Brasil. Então, esse monumento homenageia personagens históricos. Vamos virar para a página 183. Conforme vimos até agora, uma cidade tem diversos locais de preservação da história e da memória, como as praças, as ruas e os monumentos. Mas na maioria das cidades existe um local destinado só para guardar a história e a memória de um povo. Esse local é o museu.
Museus foram criados porque algumas pessoas acharam importante preservar a história e o passado para que as futuras gerações pudessem conhecê-los também. Os museus são guardados e preservados os materiais que uma determinada sociedade considera importante para suas histórias: armas, utensílios domésticos, roupas, livros, quadros e documentos. Tudo que é guardado em um museu é exposto, chamamos de acervo. Aí tem o Museu do Ipiranga, em São Paulo. O Museu do Ipiranga foi criado em 1895, com o nome do Museu Histórico Nacional. O museu está fechado desde 2013 para reformas. O acervo do museu contém mais de 125 mil artigos, entre esculturas, joias, moedas, quadros, medalhas, móveis e documentos. Os nomes dos lugares. Tudo tem um nome: as ruas, as praças, os monumentos, os museus, as escolas, hospitais, os prédios, os bairros, as cidades. Todas essas coisas têm um nome. O nome de tudo isso não é escolhido de forma aleatória. Os nomes dos lugares carregam uma história, carregam a história do lugar. No Brasil, além de ruas, temos também avenidas, largos, pontes e túneis, que também recebem nomes. Esses lugares geralmente têm nomes de políticos, religiosos, cientistas e artistas. Vamos lá para a página 184. Observe a seguir os nomes de algumas ruas e avenidas do país. Aí temos Avenida General São Martim, Avenida Presidente Castelo Branco, Faria Lima, Avenida Capitão Castro e temos Rua Getúlio Vargas. Muitos nomes de ruas, bairros, praças, avenidas, escolas, hospitais e edifícios se repetem em várias cidades do Brasil, pois são homenagens a pessoas, acontecimentos e datas históricas importantes para o país. As escolas são locais que homenageiam personalidades e datas importantes com seus nomes. No estado de São Paulo, há 1.145 escolas estaduais e todas homenageiam algo com seus nomes, desde educadores até atores. Qual o nome da sua escola? O nome é uma homenagem a alguém ou uma data importante? O que vocês acham? Vamos para a página 185. Como fazíamos sem os endereços? As ruas, os bairros e números de casas e estabelecimentos ajudaram a organizar as cidades. Dessa forma, temos os endereços. Essa prática de colocar nome em ruas, bairros e numerar as casas começou em 1809. Antes disso, os lugares eram achados e identificados a partir da memória dos moradores da cidade. Aí temos Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, fica no centro da cidade. Ela já teve diversos nomes, como Rua da Gandélia e Rua Desvio do Mar. Em 1780, o nome da rua foi trocado para Rua do Ouvidor, porque lá morava o ouvidor-mor da cidade, Francisco Berco da Silveira. A Rua do Ouvidor foi considerada durante muitos anos a rua mais importante da cidade. Hoje, a rua é extremamente movimentada e, apesar de ser uma rua estreita, concentra lojas, restaurantes, bancos, livrarias, prédios comerciais e outros estabelecimentos. Curiosidade: você sabia que o nome de rua mais popular do Brasil é Rua 1? Existem 3.079 ruas com esse nome no país. O segundo lugar fica com Rua 2.
Existem 2.967 ruas com esse nome do Brasil. Outros nomes comuns de rua são Rua A, Rua 3 e Rua B. Vamos virar para a página 186. Agora chegou a hora de vocês pesquisarem. Complete o quadro a seguir. Aí tem perguntas. Como chama sua cidade? Vocês vão responder. Como chama sua escola? Em qual bairro sua escola fica? Como se chama a rua da sua escola? Qual a história do nome da sua escola? Esse nome homenageia alguém ou alguma data? Qual a história do nome da rua em que fica a sua escola? Esse nome homenageia alguém ou alguma data? Vocês vão pesquisar e vão responder, tá bom? Beijos!